Hello! Olá, boa tarde, pessoal. Boa Só esperando o tarde. pessoal aí conectar, tudo bem, Rafinha? Você foi o Tudo? primeiro ali da lista, né? É, eu já tô no computador já, só esperar entrar. Isso. O pessoal tá ali entrando, né? Mas agora deu certo, ó. Eita, Show. agora tá com tudo, né? Agora sim. Vamos lá, só aguardar. Tô admitindo aqui o pessoal e a gente começa. Opa, boa tarde, professor. Opa, Daniel, tudo bem? Tranquilo? Vamos dar só o tempinho aí do pessoal tá logando pra gente poder iniciar, tá ok? Certo, certo. E aí, professor, boa tarde. Aí é Pedro sumido. Liga aí, Pedro. Luana, Boa você sabe tarde, ler? Pedro. Deu certo hoje. Hoje deu, Olha, né? Não, Pedroca, cadê? Pedroca Ô, Pedro, apareceu. agora só Da falta o Pedro, resenha, né? hein? Ei, pessoal, Apareci. só falta o Pedro agora abrir a cam pra gente ver o corte do Boa cabelo dele, né? tarde. Vou abrir a câmera aqui agora. Só fui Foi um, pegar ali can- o grau foi pra um ficar corte bem. especial, foi um corte especial ali, foi. Ah, tá louco, demorou 2 horas. A última notícia que eu tive de Pedro foi ele ajudando o senhorzinho lá na ponte, irmão. Ah, rapaz. Como assim? É uma história muito da vida dele aí, muito doida aí. Vamos lá, estão todos ok? Todos estão com o microfone, tá certo? Sejam todos bem-vindos, né? Eu estou ali com o número de 7 participantes dessa aula inicialmente, tá? Ontem também tava só 7 mesmo. É, Cadê? 7 ontem. Deixa eu ligar a Não, câmera porque hoje... aqui. Não, então tá faltando alguém, Rafinha, porque o Pedro, Pedro entrou hoje, não entrou ontem, Verdade, verdade. Foi pensado. né? Eita, que crime. Pedro, eu pensei que eu ia ver um platinado aí, Pedro. Eu pensei que eu ia ver um Tem. platinado, né? 2 horas no barbeiro lá, Meu aí. amigo, não, quando deu 3 horas, eu ainda tava lá esperando, eu falei assim, não tem como. Mas e aí, professor, qual é a boa de hoje? Bom, a boa de hoje, né, que a gente vai dar continuidade na teoria, tá? A parte teórica, né? E a gente vai estar falando sobre a admissão do cliente, né? Você lembra lá que a nossa terminologia ali utilizada habitual agora chama-se, olha, Pedro com a camisa do grau. Eu fui pegar ali, família. assim também vou vestir a minha. Entendeu? Não, Mas é né? bonito, Não é viu? não, Geisa, né? É, fica todo mundo verdinho, professor. É. Ah, eu combinei com a turma da manhã, né? Pra gente tirar uma foto amanhã, todo mundo na tela aqui, todo mundo com a camisa do grau, pra tirar Eita, uma isso onda é lá Gi, do. tá falando, né? Sou eu, Pedro. É nada, é nada. Sou eu. É que tá. Tudo bem, morrendo de saudade, professor, dessa turma top. Homem. Não, né? Não tive nem a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente na sala de aula, né? Tu vai Mas gostar, professor. Tu vai gostar. É uma sala meio humorada. Vai bem, adorar, não, Pedro? Vai adorar, Eu gente. só sei que Pedro é bagunceiro, viu? Que isso? Eu fico lá atrás no meu canto, velho. vixe, ô, Rafinha, ele já disse, eu fico lá atrás, né? Ó, É, lá atrás, bagunçando lá Eu fazendo, atrás. fico fazendo um lá mutim, atrás só assistindo a aula. É a turma do Assistindo, né, fundão. você? fazendo um mutim ali da sala de aula, né? Lá no fundão. Homem. Ainda mais se eu comprar um pastel. Aí eu fico quietinho no meu canto ali. A boca Pedro ocupada, tá né, apaixonado. Pedro? É o quê? A boca ocupada, né? Mastigando, aí tem que ficar quietinho, Ah, né? pelo amor de Deus, né? Ô, Rafinha, e esse carnaval aí, Rafinha? Deixa o meu teclado, irmão. Deixa o meu tecladinho aqui, pô. Meu Vou tecladinho. entrar no computador hoje, mas fica com a preguiça da bexiga. Eu ia acessar a live pelo PC, velho, mas eu pensei bem. Só os streamers na live hoje. Ó, então vamos lá, né? Gente, boa Bora, tarde a todos aí, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Ontem nós falamos sobre Bora. o processo de humanização, né? Que ali tem uma das pegar o meu livro ali diretrizes. pra botar o celular. Pessoal, eu vou estar colocando vocês no silencioso, né? Para diminuir o ruído Bora, eu ali. vou botar aqui, professor. E aí, eu posso deixar que coloco, Pedro. E aí, sempre que vocês sentirem a conveniência de estar se comunicando comigo,
pode abrir o microfone ali na hora que eu já paro ali o papo e acompanho vocês na ideia ali, tá? Professor, licença, rapidinho. Sim, sim. Tem uma opçãozinha aqui, professor, de quando você quiser falar, você pode levantar a mão. Eu achei muito interessante. Ó, vou levantar minha mão aqui, ó. Aí, ó, levantei a mão. Exatamente. Fica aqui para mim, fica azul, a mãozinha levantada, né? Aí eu sei que o aluno É, ali quer falar, né? pois é. Exatamente, é isso mesmo. Show de bola, né, Pedro? Show de bola. Conhecendo o, O o ambiente. aplicativo, né? Conhecer o Pois ambiente, é. exatamente. Né? Tem a opção de você dar palmas também, bater palmas, né? Eu vi. Aí, viu? Tá. E aí ontem, Pedro, a gente estava falando sobre o processo de humanização, né? Que aí uma das diretrizes ali seria a ambiência, que foi uma das questões ali que estava em curso dentro do exercício que eu mandei ontem, né? E como foi uma questão de concurso, né, Rafinha? Ela bota ali para induzir o candidato a errar mesmo, tá? Então, qual é o objetivo de uma banca de um Eu concurso? achei que eu acertei lá, mas não foi não. E aí o candidato termina induzindo ali a adequação, né? A adequação ali, opa, o paciente, na característica ali de cadeirante e tal, aí, né? Ele bota lá como alternativa a adequação. Mas, na verdade, não tem nenhuma diretriz ali do processo de humanização da aula que eu enviei a aula, não. Enviou. Enviei, né? E aí lá no slide está lá falando sobre as diretrizes, uma delas é a ambiência, tá? Então, o meu ambiente ele tem que ser adequado ao usuário naquela dificuldade dele, não é isso? Tá? E aí o concurso lá estimula quem botou, né? Que eu pontuei ali os alunos que tinham colocado uma outra alternativa, dizendo que era aquela, tá? Professor, Oi? mas a primeira questão, qual foi a resposta? Ambiência. É letra Então E. acertei. É letra E, tá? Então acertei. Pronto, parabéns aí. Eu E também. hoje, também, né? Parabéns, né? E hoje a gente vai estar falando sobre a admissão desse cliente, tá certo? A gente vai evoluindo aqui nas aulas conforme o andar da sintonia ali com a aula, tá certo? A gente vai entrar em aulas bem mais complexas, bem mais lá na frente. Mas, inicialmente, ali a gente vai estar trabalhando com esse processo ali bem gradual, tá certo? Vou estar compartilhando agora a tela. Logo, daqui a pouco eu faço a chamada, tá? Para quem está entrando a primeira vez hoje, Pedro, né? Você sabe que com 40 minutos ele pode cair, me deixar a gente na mão, ainda fica, a minha internet caiu, não, tá? Foi porque completou o tempo. Só olhar o relógio lá que você vai perceber que foi dado o tempo já dos 40 minutos. Tranquilo. O intervalo de 10 minutos, tranquilo? Só tô pegando aqui uma boquinha aqui para comer enquanto a aula vai passando. Aí. Já peguei aqui as águas, já tá tudo aqui. Então vamos lá. Bora. Essa aula está sendo gravada, tá? Pessoal, eu estou sendo liberado pelo portal do Grau ali, quer dizer, na verdade, o Grau está tentando liberar ali para que a gente envie as aulas gravadas pelo portal, tá certo? O aluno que assistir aquela aula, ele vai lá no portal e olha. A partir de sexta-feira, acredito, né, está esperando só Recife liberar, o link das aulas vão ser enviadas pelo portal. Então, o aluno vai lá no portal e acessa lá a aula, acessa o link, tá? Que eu estou liberando sempre 30 minutos antes do início da aula, tranquilo? Né? E a gente vai falar agora sobre o procedimento de enfermagem na admissão, transferência e alta do cliente, tá certo? Que aqui a gente vai aprender os tipos de altas que está ali presente, tá? Né? E aí, seja bem-vindo a quem está entrando aí agora, tá? É muito importante ativar o microfone, né? Tá? E o primeiro passo, né, dentro dessa introdução, né? A internação ou institucionalização de um cliente no hospital é a estada dele nas dependências hospitalares, tá? Em um determinado período de tempo, né? Por exemplo, nós temos pacientes que vai ficar no ambiente hospitalar ali por 2 horas, né? Principalmente esse paciente que entra ali no UPA, ele tem um atendimento hospitalar, né? Isso é a minha estadia nesse hospital. Já nós temos paciente que vai ficar ali por meses, anos, né? O nosso paciente mais antigo do Valfredo, pessoal, ele passou ali 3 anos e meio, tá? Dentro do Valfredo, dentro de uma UTI, e aí veio a óbito, né? Então, essa estadia, ela vai ser
relacionada à nossa patologia e à dependência de alguma artigo hospitalar ali, né, relacionado. Tá? Admiti outro aluno aqui. Seja Ô, professor, bem-vinda. Oi. só por curiosidade, essa Sim. pessoa que passou 3 anos, ela tinha o quê? Porque para durar Ela, 3 anos depois vinha a óbito. ela tinha ela. Ela tinha ela. Rafinha que tá falando, é? É, Estou pegando as vozes, né? Porque a gente trabalha mais com voz aqui. E aí, a voz que tá ali. Isso mesmo, Rafinha. Ela tinha ela. O que que é ela? É esclerose lateral amiotrófica, tá certo? O que que é esclerose lateral amiotrófica? É uma doença degenerativa que pode acometer qualquer pessoa, né? Na sorte ou azar, ali aquela pessoa pode pegar ela, tá? Não tem nenhum padrão ali que diga, minha família nunca teve ela, eu não vou ter ela. Não, você pode desenvolver ela amanhã, tá? certo. E aí, o que que ela faz? A esclerose lateral amiotrófica faz? Ela faz a degeneração das suas funções respiratórias, tá? Mas ela começa inicialmente com um padrão de diminuir o movimento das mãos e dos pés, tá? E aí, quando ela vai se agravando, ela vai deixando, impedindo que você possa respirar por si só, né? É como se neutralizasse a musculatura do padrão respiratório, do sistema respiratório ali, tá? Aí você deixa de produzir o drive respiratório. E aí essa vítima, né, essa vítima, no caso paciente, toda na aula de urgência e emergência, aí saiu vítima, tá? No caso, esse cliente ali, ele depende do respirador, tá? Ele depende do BiPAP, muitos casos o paciente depende do BiPAP, outros não suportam o BiPAP, tem que ficar no suporte ventilador invasivo, que é o ventilador mecânico. E aí o caso desse paciente, ele não suportava o BiPAP, porque quando o paciente passa para o BiPAP, ele pode ir para a sua residência e solicitar uma semi-UTI a nível judicial, que o Estado tem que passar para ele essa assistência, tá certo? E aí o caso desse paciente, ele não suportava o BiPAP e ele só podia ficar no ventilador para traqueostomia. E aí passou 3 anos e meio lá conosco e aí veio a óbito eu acho que foi o ano passado, tá? Se não me engano, foi o ano... É porque o tempo vai passando, a gente se perde. Ou foi 2018, ou foi 2019 que ele chegou a vir a óbito. Mas aí ele já tinha ali aquele espaço como o dele, né? O ambiente já era personalizado. O que é personalizado? É a humanização, tá? Então o leito dele ficava numa posição que a TV, ele via a TV. O leito dele já tinha aquele decoração de aniversário, tá? Tinha festa para ele, tudo. Porque, quer queira, quer não, 3 anos e meio, pessoal, você termina se adaptando com aquele paciente ali, não mais como paciente, né? Você já vê ele ali como participante ali da equipe de trabalho, tá certo? Então, tudo é mais voltado para aquele paciente, porque você ganha aquela intimidade daquela vivência dele de 3 anos ali naquele ambiente, né? Mas ele terminou morrendo, tá? Então, a admissão hospitalar, ela tem essa duração, né? Pode durar ali 1 hora, 2 horas, como pode durar 3 anos, que é uns casos bem mais raros, né? Um paciente viver 3, 4 anos no hospital. Tá certo? E durante esse período, a operacionalização das atividades de enfermagem irão estar relacionadas à admissão, transferência e alta hospitalar desse paciente, ok? O que é a minha admissão? É a entrada e permanência do cliente em uma instituição clínica ou hospitalar com fins terapêuticos, tá? Por determinado período de tempo. Aí eu tenho 2 modalidades, a eletiva e a emergência, tá? O que é uma admissão eletiva? Hipoteticamente, a IGESA, né, ela resolve fazer uma cirurgia ali programada, tá? Ela faz a consulta com o médico, faz os exames, o médico diz assim, vamos fazer a cirurgia tal dia. Aí ela fala, não, vou fazer nas minhas férias, eu vou estar de férias do trabalho e não vai interromper minhas férias, e eu executo essa cirurgia. Aí a gente chama de procedimento eletivo, tá certo? Há tempo de poder programar essa admissão desse paciente no hospital. E a admissão de emergência é aquela que você estava caminhando na rua, que aconteceu com Carolina, né? E ela teve um acidente de moto, ela teve que ir para o hospital. Ela programou essa admissão no hospital? Não. Ela foi em caráter de emergência, tá? Então a gente tem essas 2 modalidades ali de admissão hospitalar de um paciente, tá? Né? E quais são as providências da enfermagem com relação à admissão desse paciente? Né? Primeiro, preparar o leito que o paciente irá ocupar, tá certo? E eu tento deixar o leito em condições de admissão desse paciente. Pessoal, veja bem, preparar o leito não é de responsabilidade do pessoal da higienização. O pessoal da higienização, ele é responsável pela higienização do leito, né?
mas você deixar o material em condições, né? Fluxômetro, frasco de ABD, tá? Máscara de Venturi, seus diluidores, chicote, tudo isso em condições para que esse paciente, quando for admitido, precise usar ou não, deixar ali disponível, tá certo? Que isso é pegado no material. Tá ok, gente? Estão me ouvindo? Tô ouvindo sim, mas deu uma Não é porque travada apareceu uma boa, mensagem aqui sei lá. agora. Apareceu uma mensagem Deu na minha tela. Uma Foi, cortada. travou. Professor, Foi. explique do começo aí dessa admissão aí. Sim, Isso. foi. É E porque apareceu, cortou. apareceu uma mensagem aqui para mim dando assim, tipo, como se tivesse travado mesmo. É por isso que eu perguntei se estava tudo ok. Tá? Então, veja bem, do começo da admissão, né? Então, essa admissão, eu tenho dois padrões no modelo de admissão, não é isso? O meu modelo eletivo, tá? Que eu programo o dia e o horário que eu vou para aquele hospital para fazer o procedimento. E o modelo de emergência, né? E aí é o caso de Carolina lá que eu dei o exemplo, né? Que ela se acidentou de moto e não estava nada programado ela dar entrada no hospital, mas teve que dar, tá certo? E aí eu falei das providências ali da admissão hospitalar, né? Que nessa providência da admissão hospitalar, preparar o leito para o paciente, o que o paciente irá ocupar, né, gente, é de função da enfermagem, tá certo? Veja bem, o leito, ele tem que estar higienizado pelo pessoal da higienização, mas o preparo dele, né, é de responsabilidade da enfermagem, tá certo? Verificar o prontuário certificando do leito que ele irá ocupar, né? O paciente chegou, eu tenho 2 leitos ocupados. Se eu não olhar no prontuário qual leito que foi destinado a ele, eu posso fazer a troca de paciente ali, naquela admissão. A gente não conhece o paciente, né? Então, eu estou fazendo a admissão de dois homens ali do sexo, 2 homens, né? E aparentemente para a mesma faixa etária. E aí, porventura, eu resolvo colocar o paciente que era para o leito 1, coloco no leito 5. E o paciente que era do leito 5, coloco no leito 1. Eu vou fazer uma troca de paciente ali, que aí, se a gente não perceber isso, eu posso trocar até o procedimento e executar o procedimento naquele paciente trocado, que acontece muito, tá, gente? O Brasil está em primeiro lugar em risco com paciente, né, que a gente chama, né, em cirurgia trocada, tá certo? Em acidente, em trauma de paciente, né, na sua assistência ali, o Brasil está ali no ranking, tá? No tocante geral, ele está ali no ranking, tá certo? Receber o paciente familiar cordialmente no posto de enfermagem, tá? Acompanhando da ficha de identificação da prescrição médica e do laudo de autorização de internação hospitalar, o AIH. Todo paciente que ele vai ser admitido no hospital, ele tem que gerar o AIH, tá? O AIH ele já está preconizado pelo SUS, onde o médico só recebe, né, por aquele paciente se ele tiver feito a ficha do AIH. Mas não se preocupe, que se você esquecer, a primeira coisa que o médico vai perguntar é pela ficha de AIH, que ele não vai deixar de ganhar o dinheiro dele. Tá. E mostrar as dependências para esse paciente, né? Onde é que fica o banheiro, tá certo? Para ele fazer as suas necessidades, quando esse paciente pode deambular, né? Explicar normas e rotinas hospitalares da unidade, tá ok? Como, por exemplo, o horário de visita, né? Às vezes a gente tem um hospital de grande porte, viu, gente? Que aquele hospital, não necessariamente a visita vai se dar no mesmo horário para todo paciente, tá? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do hospital que eu trabalho, né? O Alfredo Gugel. Às vezes o pessoal tem assim, professor, qual é a hora da visita da UTI e tal? Aí eu falei, não sei. Por quê? Porque na visita de cada UTI tem seu horário diferente. Tem visita que começa às 3 horas da tarde numa UTI, na outra começa às 4, na outra começa às 4h30. Então, não é um padrão ali de horário, ou para horário de visita, porque a horário de visita tem que começar tudo às 3 horas. Depende do setor que o paciente está internado. Tá? Salvo agora o período de pandemia, não, que suspenderam as visitas, né? Encorajar o paciente quanto ao tratamento, animando e procurando estabelecer relação de confiança com esse paciente, tá certo? Né? Porque o paciente, quem vai ter mais contato com esse paciente, tá? É o técnico de enfermagem, e a enfermagem por si só, ele vai ter mais contato com esse paciente, tá? Então, ele vai transmitir a sua insegurança para o técnico de enfermagem e para a enfermagem ali no geral. Tá?
e aí transmite para esse paciente, esse cliente, essa segurança com relação ao procedimento que vai ser executado ali. Tá? A diferença de você estabelecer uma relação de confiança, passar informações de confiança, licença, não quer dizer que você tenha que mentir para o paciente, tá certo? Você não precisa mentir, né? Mas você estabelecer ali uma relação confiável com a verdade, né? Se você não quer falar que o paciente é um paciente terminal, que ele vai morrer, alguma coisa desse tipo, né? Aí você pode fazer uma tangente ali que eu sempre falo, né? Converse com o seu médico, ele pode orientar melhor de sua situação, né? Para que você não... Mas você não precisa mentir. Você vai sair daqui, ainda vai abraçar, passear muito com o seu neto, você vai almoçar com a família em reunião, sabendo que aquele paciente, muitas vezes, ele não passa daquela semana, né? Que acontece muito no hospital. A equipe já sabe que aquele paciente não passa daquela semana ou daquele dia, e aí quer dar uma palavra de conforto. Isso é mentir para o paciente, tá certo? O paciente, ele sabe quando ele vai morrer, tá certo, gente? O paciente que ele está internado no hospital, ele sempre sente a hora, né, que ele vai partir. Ele sabe a hora ali, e aí você começa com uma palavra dessa, dizendo, não se preocupe que você vai ainda almoçar, passar o dia de paz em casa, no Natal. Né? Isso aí só dá mais certeza ainda, né? Exatamente. E aí você está mentindo para o paciente, tá? Você não gerou em nenhum momento uma relação de confiança na qual ele confiou em você. Não quer dizer que o paciente vai morrer, repito, né, que também não é função da enfermagem. Peço para ele conversar com o médico dele, né, que você não está a par da situação bem concreta dele ali naquele momento, tá certo? Isso me refere mais a nível hospital, né? Isso mesmo, Rafinha. Né? Solicitar aos familiares que tragam objetos de uso pessoal, se necessário, tá? Às vezes o paciente precisa de algum material que não foi trazido e comunica a família, ela traz, né? Guardar roupas e objetos de valores em caso de paciente estar desacompanhado, pessoal. Esse item aqui é fundamental para que vocês atentem na vida profissional de vocês, tá certo? Quando você fala guardar roupa e objetos de valor, esse paciente vem numa admissão emergencial, né? E ele recebe, você chega, está com ele, aí você recebe dele a aliança, tá? Você recebe a carteira, né? Então, de que você está recebendo, confira, tá? Ó, veja aqui que eu estou recebendo de você, que muitas vezes é trazido ali pelo rapaz, o condutor lá do SAMU, ou pelo maqueiro do próprio hospital. Então, confira, eu estou recebendo isso aqui, tá? E cautela e entrega ao serviço social, que é de responsabilidade do serviço social entregar à família. Né? E o que acontece muito dentro do hospital é o contrário. A pessoa dá uma relaxada nesse sentido, some o material, a família vem atrás, diz que ele saiu de casa com a aliança, saiu de casa com a corrente de ouro, e cadê? Não consegue encontrar e termina sobrando para quem está na ponta. Quem está na ponta, você que admitiu o paciente, tá certo? Porque o SAMU estava lá, foi embora, sumiu, até que encontrei ele, né? E aí você, não, cadê o maqueiro? O maqueiro vai dizer, não, eu recebi de SAMU assim, o SAMU passou para mim assim, eu estou passando para você assim, você não questionou, para mim estava tudo ok, aí sobra para você, tá? Então sempre esteja certificando esses pontos ali, por isso que a literatura sempre fala sobre esses objetos de valor aí, porque já é clássico acontecer a reclamação da família e querer que o hospital pague, né? Se for hospital privado, você responde ali alguma coisa ou recebe a demissão no mesmo dia, né? Se for hospital público, ainda você vai responder uma sindicância, tá certo? Comunicar-se com o serviço de nutrição quanto à dieta do paciente, tá, pessoal? Se você recebeu o paciente às 10 horas da manhã, o serviço de nutrição ele já passou no hospital. E o que vai acontecer? Quando vier a hora do almoço, o almoço daquele paciente que você admitiu às 10 horas da manhã, que você não comunicou o serviço de nutrição, não vai vir. Aí o paciente, se ele for tímido, ele passa o dia de fome, né, até o lanche. Mas se for o paciente que gosta de escândalo, ele começa a dar um berro ali. Pedro Henrique, está dando alguma coisa. Opa, deixa eu ver o que o Pedro Henrique quer. Professor, Oi, eu queria fazer uma observação fala, Pedro. que eu estava lá no hospital com meu avô, Sim. ele estava dividindo um leito, sabe? Era um quarto grande, eu estava lá no Rio Grande. Aí tava meu avô e outro paciente lá. E quando amanheceu, o paciente do lado do meu avô era diabético, se eu não me engano. E a comida dele sempre chegava primeiro do que a do meu avô, sabe?
Sim, Para ele chegava primeiro, sim, como uma prioridade, entendeu? sim. Era só isso mesmo. Ah, era para o paciente que era diabético, não é isso? Isso. Por que, Pedro? Você acha que o comer dele chegava, a alimentação dele chegava, a dieta dele chegava primeiro? Por quê? Eu acho que por causa de fazer exames, pode ser isso? O paciente que ele é diabético, Pedro, ele tende a ter a hipoglicemia com maior facilidade, não é isso? Tá? Aham. E aí ele tem que ter a alimentação dele fracionada a cada 3 horas, e principalmente se ele está fazendo uso de insulina dentro do hospital, né? Tá? Sim. Aí ele pode apresentar uma hipoglicemia com maior facilidade, né? Aí geralmente está lá no prontuário recomendado, né? Que o paciente cumpra o horário da dieta e porque ele faz uso da insulina, seja ela qual for, né? E é diabético, tá certo? Aí, geralmente está lá, paciente diabético, eles priorizam a dieta dele, porque por mais que a pessoa que está distribuindo aquela dieta tem lá, dieta, né? Dieta hipoglicêmica e tal, aí o pessoal já sabe que ele é um paciente diabético. Show de bola, Pedro. Show, professor, show, compreendi. Tá? E aí, por exemplo, se porventura não comunica, esse paciente vai ficar sem se alimentar, não é isso? Ou, da mesma forma, quando esse paciente ele recebe alta, tá, gente? O paciente recebeu alta, tem que ser comunicado ao serviço de nutrição. Por quê? Porque aquela dieta daquele paciente vai vir. E quando essa dieta chegar, o paciente não está mais lá, o que vai acontecer com essa dieta? Ela vai virar lixo. E ela é um desperdício. Todo alimento que sai do serviço de nutrição e ele circula dentro do hospital, ao retornar, ele retorna como lixo, tá certo? Pode ser o que for, ele tem que entrar dentro do cesto do lixo. Ele não pode mais entrar nos espaços ali do setor de nutrição e dietética. Por isso que há necessidade de estar comunicando das duas formas, tanto para a admissão quanto para a alta. Né? Conduzir o banho observando a presença de feridas, tá? Alergias e qualquer anormalidade física, tá certo? Né? Uma vez que, por exemplo, principalmente na presença de feridas, tá, pessoal? Aqui é um ponto importante também, porque muitas vezes o idoso ali ele é espancado em casa pelo cuidador, pela esposa, por algum filho, né? E aí ele faz a admissão no hospital. Aí você não pontua, né, a presença ali de anormalidade física nesse paciente. Só admitir aqui, Luana, que ela está pedindo para entrar. Tá? E aí o que que acontece? Esse paciente, ele, no outro dia, o familiar está questionando que o profissional que cuidou do paciente agrediu ele, tá? Um hematoma ali presente, e ele faz a denúncia ali no âmbito hospitalar também, abrindo processo. Por que ele faz isso? Porque se você identificar que esse paciente já entrou com alguma lesão ali corporal, né, você vai ter que comunicar, você vai ter que relatar no seu prontuário, você vai ter que comunicar ao serviço social, você vai ter que comunicar ao enfermeiro, o enfermeiro comunica o médico comunica ao serviço social, né, e segue uma cadeia, tá? E muitas vezes envolve a polícia. E aí, o que que esse familiar vai fazer? Porque ele já é esperto. Ele agrida o pai ou a mãe, e aí ele sabe que corre o risco de responder o processo ali, né, e perder a guarda daquilo. Porque muitas vezes, gente, eles estão preocupados ali com a aposentadoria daqueles idosos, tá? Com dinheiro e não com o idoso em si. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai chegar logo no hospital, vai procurar aquela lesão que ele fez mesmo e vai lhe culpar, dizendo que o pai dele foi agredido no hospital, para que ele não responda nenhum processo na justiça ali, já dizendo que a culpa não é dele, que ele deixou o pai sem nenhuma lesão no corpo física, e aí você que fez aquela lesão. Então é muito importante conduzir esse banho, observar a troca da roupa, mesmo que esse paciente vai fazer a admissão eletiva, a troca da roupa ali esteja conduzindo ali quando ele estiver trocando, tirando a roupa que veio da rua para ficar no hospital, observar ali mesmo que não necessariamente não ocorra o banho, tá? Observar ali alguma alteração física, tá certo? Providenciar a roupa do hospital, tá? E entregar os pertences do paciente e familiar, tá certo? Nosso tempo vai terminar, tá? Já deu aviso aqui. Verificar e anotar os Professor, sinais. Oi? uma observação quanto ao banho. Sim. Quando o paciente é acamado, né, no caso, ele não pode levantar, esse banho, aliás, seja acamado ou não,
esse banho é de responsabilidade do técnico por enfermagem ou do familiar? Ou dos dois? Veja bem, é porque existe muito essa discussão aí, né? O banho, o paciente está internado, ó, partindo dessa ideia principal aqui, tá certo? O paciente está internado em um hospital, tudo o que decorre dele é de responsabilidade do hospital, tá certo? Então, a partir desse pressuposto, né, se o paciente vai tomar o banho, é de responsabilidade da enfermagem, tá certo? É de responsabilidade do técnico de enfermagem executar o banho, tá certo, Geisa? O que Aí, no acontece em caso, hospitais? O o que familiar ele acontece? pode ajudar, né? Quem falou? Foi Rafinha? Foi. Isso, pensei que tinha sido Daniel. Porque no caso o familiar ele pode ajudar, né? Porque eu lembro que antes do meu avô falecer, ele estava internado naquele hospital que ele fica lá na Ridinha. Que, tipo, e minha mãe ajudava a dar banho nele. Então eu acho que podia, sabe? O familiar ajudar. Exatamente. Exatamente, né? Então, o que que acontece? Como o Rafinha está falando, você está falando, gente, só para você esclarecer aí também sua dúvida, né? Certo. O paciente cliente é de responsabilidade do hospital, a responsabilidade do banho é do técnico, tá certo? E aí, só que nós vivemos ali uma demanda um pouco maior, né, de pacientes para o técnico, e aí envolve o que? A permissão do acompanhante dentro do hospital. Em primeiro lugar, o hospital não é para ter acompanhante. Aí, no que gera o acompanhante, gera a responsabilidade desse acompanhante com esse paciente. E aí ele termina tendo que ou dar o banho, ou muitas vezes ajudar, quando o banho é um pouco mais complexo, como o Rafinha falou aí, tá? O banho é complexo, aí o técnico de enfermagem está lá e o familiar dando apoio. Já fala, tá, Pedro? E no caso, se o paciente não for complexo, o familiar vai dar bem tranquilamente, uma vez que foi permitido ele estar acompanhando esse paciente já para essas funções, sobrecarga do técnico, tá? Mas pela palavra ali, pela literatura, né, é de responsabilidade do técnico, tá certo? Ok, então. Tranquilo? Esclarecer sua dúvida seria basicamente isso. Isso mesmo. Pedro, você quer falar, Pedro? Não, o senhor já tirou aí, porque... Não, eu só ia comentar que quando eu estava lá no hospital, o acompanhante que ajudava no banho, sabe? O técnico não fazia nada, até porque os técnicos só entravam, tipo, anoiteceu, os últimos exames chegavam a partir de umas 9 horas, 8h30, aí só chegava no quarto mais ou menos umas 6 horas, 5h30, entendeu? Então, pronto, eu tiro pelo meu avô mesmo. Meu avô quis tomar banho de 5 da manhã. Então, quando o técnico chegou lá perguntando se ele já tinha tomado banho, eu falei, não, já tomou banho, eu ajudei tudo. Aí ele falou, ok. Não sei se, no caso, que se ele ia perguntar se já tomou banho, ou se eu dissesse que não, se ele ia botar ele para tomar banho, entendeu? E ajudar, entendeu? Sim, exatamente, né? É isso mesmo, tá? Muitas vezes, como eu falei, né? É de responsabilidade do hospital. Mas está ali uma demanda grande, a família assume essa responsabilidade, tá certo? Antes que caia, eu vou lá continuar, né? Falamos do banho, falamos de que mais? Né? Providenciar a roupa, verificar e anotar os sinais vitais, tá? Os sintomas e alergias ali que esse paciente, porventura, venha a ter, tá? Aqui a gente vai aprender como verificar os sinais vitais, né? Quais são eles, quais são os valores normais e os valores que me alteram ali diante desses sinais vitais, tá? Identificar o leito preenchendo a placa de identificação, né? Esse paciente tem que ter o leito ali com a identificação desse leito, né? Para já facilitar a identificação desse paciente, né? E chamar ele pelo nome, não é isso? E nunca eu chamar ele pela sua patologia ali pré-existente, tá? Iniciar os procedimentos terapêuticos de acordo com a prescrição médica e a rotina estabelecida da unidade, tá certo? Às vezes eu passo e travo. Né? Orientar o paciente ou acompanhante quanto à dieta prescrita e a relevância de segui-las, tá? Criteriosamente, não aceitando outros alimentos, porque é impressionante quando o paciente ele está no hospital e ele adora comer o que ele não pode, né? Ele só pede o que ele não pode, tá certo? Então já orienta a família e o acompanhante, tá? E quando houver vontade de comer outro alimento, né, solicitar primeiramente ao serviço de nutrição, tá? A dieta ela é prescrita pelo serviço de nutrição
Então, tem que seguir o que a nutrição lá determinar que alimento esse paciente pode consumir, tá certo? Quem decide o que o paciente vai comer é o serviço de nutrição. O médico só prescreve o tipo da dieta, tá? Como assim, professor? O médico prescreve paciente com dieta hipossódica, não é isso? Paciente com dieta laxante, paciente com dieta hipoglicêmica, né? E aí, essas dietas ali é que estabelecem o padrão daquela dieta. Mas o que o paciente vai comer e pode comer, quem decide é o serviço de nutrição, tá? Certificar-se de que o paciente está acomodado conforme a orientação médica, tá? E aqui está o modelo de um registro de uma admissão, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Sim. Ok, show. Tá tranquilo de ver. Né? Lembrando que a gente vai ver lá sobre o registro, né? Fazer uma anotação de enfermagem, a gente vai ter a próxima aula vai falar sobre isso. Como executar uma anotação de enfermagem, né? Tá? Então, veja bem, admitido na atividade procedente do domicílio, deambulando, acompanhando de sua esposa, trouxe consigo exames de raio-x de tórax, tá certo? O paciente, ele é consciente, orientado, queixa de dor nas costas, nega alergia a medicamentos, tá? E a qualquer alimento, né? Aferido os sinais vitais orientados sobre as rotinas hospitalares. Veja que você fez a admissão, você passou que você entrevistou ele, né? O senhor tem alguma alergia a algum medicamento? Você botou aqui. O senhor tem alergia a algum alimento? Colocou aqui, tá? Então, a rotina você também colocou que passou a rotina para aquele paciente, tá certo? Se porventura ele venha fazer algo que não é permitido, como barulho, falar alto no celular, ou ligar o som do celular alto, né? E aí está pré-estabelecido ali, esse paciente vai dizer que não foi informado, né? Ele pode negar, mas se colocou no prontuário dele, tá certo? Então aí, gente? Sim. Tá, Eu tô aqui. é porque tá dando aquele tempo de cair a aula, aí eu penso que caiu. Acho que não vai cair não, hein? Acho que vai ser igual ontem. Vai cair não. Hein? Ontem, né, que não caiu. Então vamos embora. Transferência, né? Transferência, tá? A gente falou da admissão do paciente, vamos falar um pouco da transferência. Não, se bem que faltam 2 minutos ainda para cair, são 40 minutos, começou às 3, são 13h38. Tá? Então, essa é a minha transferência, ela consiste na remoção do cliente de uma unidade para outra, né, dentro do próprio hospital ou entre hospitais, tá certo? E aí essa transferência é de responsabilidade de toda a equipe. Tá? Eu tenho o paciente que nos remete a cada porte de patologia desse paciente. Então, nós temos pacientes que só podem ser transferidos com a presença do médico. Tá? Quem é esse paciente, professor? São pacientes entubados. Tá? Então, o paciente entubado, né, que faz uso de ventilador mecânico, ele só pode ser transferido, seja ele de um setor para outro, até para fazer uma tomografia, um raio-x, tá? Ele tem que ser acompanhado pelo médico. Pacientes que não estão entubados, tá? Que encontram-se em suporte ventilatório não invasivo, como a máscara de Ventura, um catéter nasal, ele tem que ser transferido com a presença do enfermeiro. Tá? E o paciente que se encontra ali estável em um ou dois ambientes, ele pode ser transferido só com a presença do técnico de enfermagem, que acontece muito de um hospital para outro, né? Tá certo? E aí esse paciente ele pode ser acompanhado só pelo técnico. Dentro da realidade, professor, dentro da realidade, o técnico ele vai transferir esse paciente com maior facilidade até em suporte ventilatório não invasivo, tá certo? Já o tubo não, o tubo é de responsabilidade médica, o médico tem que estar presente. Quais são as providências de uma transferência, né? Se é para outro hospital, eu tenho que certificar-se da disponibilidade de leito, tá? Porque você pode ir com esse paciente, né, e voltar com ele. Ou o leito está reservado mesmo para o paciente, já tem a vaga dele, né? Preparar o cliente, tá? Então, vou preparar o cliente para que ele aconteça essa transferência. Esse preparo, ele tanto é físico quanto psicológico, tá certo? O paciente ele vai ter o receio de sair do hospital para um outro, pensando que vai acontecer coisa no trajeto. Comunicar aos familiares e acompanhantes, tá? Ali, caso esse paciente, esse familiar ali, ele chegue ali naquele local e não encontra esse paciente, né? Ele pensa que o paciente está, hipoteticamente, na ala A. Ele foi transferido para o segundo andar